Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast, audiocast, podcast. E hoje quero falar de, afinal, o trabalho remoto não veio para ficar. Ao que parece, especialmente também, não só em Portugal, mas também noutros países da Europa, está a acontecer o facto de que os trabalhos que eram 100% remotos estão a desaparecer. E porquê? Porque, não sei, o que eu sei é que a maior parte das ofertas que vocês veem hoje em dia, seja para as ofertas que existem, por exemplo, no LinkedIn, é que passaram todas a ser híbridos. Ou seja, deixaram de ser 100% remoto e quiseram híbrido. Com a questão de, ok, sim senhora, podem ficar 2, 3 dias em casa, mas a maior parte, se calhar, do tempo é para ser presencial. E na verdade eu não entendo bem o porquê. Talvez porque não tenho uma empresa e com não sei quantos trabalhadores e se calhar haja realmente números que justifiquem esse facto em relação aos trabalhadores, o desempenho, etc. Eu sei que houve muitas demonstrações em que o trabalho remoto, sem dúvida, veio para ficar e em muitas situações delas veio melhorar bastante a qualidade de vida, não só dos trabalhadores, mas também das empresas, com as empresas a pouparem imenso em escritórios, imenso em parte logística da coisa de ter os trabalhadores, desde a alimentação, etc. Mas talvez a nível de trabalho de equipa tenha deteriorizado um bocadinho e daí talvez as empresas agora recorram um bocadinho mais ao trabalho híbrido, que é ter pronto, 50-50 que seja a trabalhar no escritório para aquelas brainstorms, reuniões, ter alguém a supervisionar, porque a verdade é que nem toda a gente está habilitada para trabalho remoto. Porque se calhar as pessoas acabam por tirar mais tempo do seu tempo para fazer outras coisas de casa ou de seja lá do que for da vida que querem ir para a praia, seja o que for, mas ao que parece isto é uma realidade que tem vindo a aumentar novamente, a questão do híbrido. Por um lado, oferecem o híbrido porque assim, de certa parte, eh, pronto, as pessoas podem estar parte daqueles dias em casa para fazerem as coisas que precisam e organizar o seu tempo dessa forma, mas eu sinceramente não entendo bem o porquê. Porque se a gente falar de benefícios, existem mesmo muitos benefícios em trabalhar remoto e especialmente para Portugal, não é? Portanto, e para os portugueses. Ou seja, para os portugueses, a nível de trabalho remoto, temos acesso a estar num país que é fantástico para viver, ou seja, a qualidade de vida é bastante boa se ganharmos valores de outros países. Porque na verdade o ordenado mínimo e, baixo, e médio em Portugal continua muito baixo face aos aumentos das coisas que têm sido absurdos, desde a gasolina aos bens de primeira necessidade têm estado com valores completamente absurdos, e ainda agora com o retorno das aulas os preços aumentaram, tipo, assim que estava a demonstrar isso, preços de estojos, cadernos, alguns deles aumentaram 30, 40%. Não é o que os ordenados aumentaram, nem nada que se pareça, e, portanto, a vantagem para os portugueses era o quê? No trabalho remoto? É poderem estar a trabalhar, por exemplo, com uma empresa na Alemanha, em que os ordenados, se calhar, na Alemanha, para a mesma função, se calhar rondam 4 5 mil euros, em Portugal rondariam os mil e tal, 2 mil, e encontra-se aqui um meio termo, que é a pessoa está remota, está em Portugal, ganha se calhar 2 3 mil, 4 mil, mas vive em Portugal e com isso tem uma grande vantagem, porque a gente sabe que se em Portugal, com o custo das coisas, se ganhar 3 4 mil euros, as pessoas vivem confortavelmente sem terem problemas financeiros. Portanto, ou seja, no sentido em que as coisas não custam tanto mais barato do que na Europa, são sim mais baratas, especialmente as casas, etc. Se bem que algumas dessas coisas estão exageradíssimas, mas ainda assim tem essa grande vantagem. Para as outras pessoas é que se calhar não tem grande vantagem, portanto, se calhar o alemão
que já trabalhava na Alemanha e que tinha o seu ordenado, trabalhar em casa, onde é que vai poupar? Vai poupar se calhar nos transportes, mas de resto, com a inflação também que tem havido na Europa toda, não vai ser assim uma grande poupança e daí eles começarem a ter mais híbridos e requerer algum presencial. Mas e para os portugueses ou para países onde os ordenados são baixos, os ordenados médios são baixos, o remoto foi fantástico porque passaram a ter acesso a outras condições de trabalho, a outros ordenados, e isso era muito bom. O que acontece também, e o que aconteceu, é que houve muita gente também da Europa a mudar até para Portugal e a trabalhar remoto, porque tinham mais qualidade de vida, porque tinham praia, porque tinham um bom tempo e simplesmente não tinham que estar lá no país deles a trabalhar, ou no país da empresa a trabalhar. E a verdade é que, em parte, quer dizer, isto faz tudo muito sentido. E ainda hoje vi um vídeo de um youtuber que fala sobre isso, sobre a vantagem, por exemplo, de ter uma agência onde, em vez de contratar pessoas localmente, ele, portanto, ele é americano, em vez de contratar americanos que saem muito mais caro, contratam pessoas no mundo inteiro, profissionais com muita experiência também, mas que estão em outras partes do mundo onde eles podem pagar 20, 30% menos do que pagariam nos Estados Unidos e ter resultados muito bons, e para a pessoa também é um ganho muito superior. Portanto, seria uma situação de win-win, portanto, para ganharem os dois, ou seja, a empresa poupa e o trabalhador acaba por ganhar mais do que ganharia a trabalhar localmente. E a vantagem é essa mesmo, portanto, a questão é que, por outro lado, quem vive nos Estados Unidos, arranjar um trabalho acaba por ser mais difícil porque eles vão querer pagar a outros noutros países que são mais baratos e fazem o mesmo. E se calhar até fazem melhor, ou pronto, não tem aquela coisa do presencial. E eu percebo, em parte, isto, e percebo que haja um certo controlo a nível de ordenados, porque as empresas em Portugal, se tiverem que concorrer para uma pessoa ir trabalhar para elas, por exemplo, vamos falar dos programadores, um programador em Portugal, quando pode receber 4 ou 5 mil euros para trabalhar para a Alemanha, se calhar não vai querer trabalhar para Portugal por 2 mil. Portanto, quer dizer, também vai ser difícil arranjar um trabalhador se ele tiver tanta facilidade em arranjar trabalho fora como arranjar trabalho em Portugal. Portanto, isto acaba por ser aqui um bocadinho um pau de dois bicos nesse sentido, tanto para as empresas como para o trabalhador. E de certa forma também, se calhar para evitar que esteja tudo remoto, as empresas e querem pessoas locais e dar trabalho aos locais, se calhar estão a evitar um bocadinho isso. Eu ainda não consegui entender bem qual é realmente o porquê de se voltar ao híbrido, mas a verdade é que isto está a acontecer e parece que estamos a perder novamente esta coisa do 100% remoto, onde reuniões por Zoom, todas aquelas coisas estão tudo a desaparecer, nesse sentido de se querer estar mais presencial. Infelizmente, isto acaba por não ser uma boa notícia, nem a meu ver, porque especialmente nestas áreas de tecnológicas, portanto, foi uma coisa muito boa, e falo no meu caso mesmo, até a questão de dar formação ou ter clientes de trabalhos da Europa acabam sempre por ser muito mais rentáveis do que em Portugal. Ah, e isso, pronto, é uma coisa que hoje em dia estamos a lidar então cada vez mais. E eu gostava de saber, na vossa opinião, se vocês têm realmente sentido isso ou não, e se têm visto que as ofertas agora já, já não são tanto remotas como antigamente, e como é óbvio, antigamente as coisas tinham que acontecer, mas não havia mesmo possibilidade a não ser remoto, e daí se tanta gente se dedicar ao remoto. Mas estou a sentir isso. Eu já vi muitas ofertas, as ofertas que eu recebia sempre, notificações do LinkedIn para vídeo editor de vídeo, especialista, etc. Muitas eram remotas e agora passam todas a ser híbrido. Não sei se vamos voltar à parte da imigração, onde o português vai ter que emigrar, porque a verdade é que
com este aumento das coisas, está cada vez mais difícil para os portugueses. Aquele português de classe média vai perder cada vez mais qualidade de vida, porque a verdade é que os ordenados em Portugal, o ordenado médio continua a ser muito baixo, eu já nem falo do ordenado mínimo, mas o ordenado médio dos cargos, etc., continua a ser muito baixo face ao custo das coisas. As coisas na Europa, há coisas que custam mais, e se vocês forem, por exemplo, a um país como a Suíça, ou a Alemanha, o aluguer de uma casa, os seguros, os carros, mas não estamos a falar de bens de primeira necessidade. Alguns bens até, que são bens de primeira necessidade, como um gel de banho ou um shampoo, não é? Tanto, não quer dizer que a gente tenha que usar da marca daquelas mais conhecidas, mas essas marcas na Europa chegam a ser mais baratas do que cá. E isto também, às vezes, aqui mesmo estes aumentos, eu acho que tem a ver muito com a justificação. A malta a dizer que é da guerra, etc. Mas há alguma influência, porque se a transportadora, cada vez que vem da Europa ir buscar transportes para Portugal, tem que, o gasóleo está cada vez mais caro e torna mais dispendioso isso, aquele aumento vai refletir no aumento dos produtos também. E se calhar daí, portanto, as coisas estão a querer ser mais local, mais locais outra vez. Não sei se é da guerra, se não é, seja do que for. A verdade é que isto está a acontecer e eu tenho muita pena que assim o seja, porque acho que, especialmente em Portugal, as oportunidades foram melhores que nunca nesta história do remoto. E parece-me que, infelizmente, Portugal vai voltar outra vez àquela história de ter pessoas muito competentes acabarem por emigrar porque simplesmente lá fora ganham muito mais e o sacrifício de estar fora e o sacrifício de ser imigrante ah, acaba por compensar monetariamente porque a diferença acaba por ser tão grande. Portanto, não sei se é isso que vamos voltar a ver a acontecer em Portugal ou não. Eu gostava que não, eu gostava que estas oportunidades do remoto fossem para manter, porque, e nota-se bem quando os portugueses vão para fora, a capacidade laboral do português é muito boa e demonstram bem isso quando estão fora. Embora que há aqui uma outra discussão que é o facto de que quando as pessoas estão imigradas e estão fora do seu país, acabam por trabalhar mais, esforçar-se mais porque querem é ganhar mais, angariar mais para depois pouparem, não é? Portanto, para trazerem para Portugal. E no fundo isto é assim uma questão que eu estou a ver a acontecer, e que realmente gostava que as coisas se mantivessem, mas não estou a ver o cenário bonito. Bom, era só isto que eu queria partilhar convosco. Espero que tenham gostado e que vemos então no próximo podcast de videocast.